Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bom pessoal, hoje nós vamos trazer a tão aguardada e esperada resenha do perfume contratipo da Casa Cópias de Blade Chanel. É isso mesmo pessoal, Casa Cópias também tem um Blade Chanel para chamar de seu. E eu digo a vocês que o Washington acertou enormemente quando escolheu para referenciar o Blade Chanel da Casa Cópias, a sua versão EDP. Então, a versão de Blade Chanel de Cópias é a versão Eau de Parfum, pessoal. Não é a versão clássica, não é a versão tradicional Eau de Toilette. E por se tratar de um perfume icônico, por se tratar de uma verdadeira joia olfativa, eu até me debrucei em pesquisas para trazer a vocês informações mais especializadas sobre Blade Chanel. E não poderia deixar de contemplar aqui o nosso humilde e singelo estúdio com esses tons azulados de iluminação. Afinal de contas, vamos conversar hoje sobre o verdadeiro expoente da perfumaria azul. O verdadeiro perfume Dark Blue. Eu não diria Deep Blue, mas Dark Blue, porque realmente Blade Chanel representa da melhor forma possível o que seria o cheiro, o aroma da cor azul marinho. Não à toa o seu frasco remeter a essa cor, não à toa o seu frasco possuir essa cor, Sempre um azul bastante escuro e em alguns de seus flankers esse azul ainda vai se aprofundando mais, Por exemplo, no Parfum é um azul com contornos dourados, mas é um azul bastante fechado, o seu frasco, ainda mais escuro do que o próprio Eau de Toilette. No Eau de Parfum também o frasco possui um azul mais intenso, o azul marinho mais fechado do que o do Eau de Toilette, mas não há como falar de Blade Chanel sem mencionar o pai de todos, que é Blade Chanel EDT. O Eau de Toilette, pessoal, Blade Chanel Eau de Toilette, já está debutando nesse ano de 2025. Acreditam nisso, pessoal? Blade Chanel está fazendo 15 anos já, meu povo. O perfume é de 2010 e parece que foi lançado ontem, de tão contemporâneo que esse perfume é. De tão presente na vida de todo mundo que esse perfume se faz. Afinal de contas, seja o próprio Blade Chanel, seja um dos inúmeros similares que existem hoje no mercado, afinal de contas, toda casa de perfumaria, sendo ela contratipo ou não, quer ter um perfume para chamar de seu que tenha a vibe de Blade Chanel. Por exemplo, as casas de contratipo, que obviamente vão tentar reproduzir com a maior eficiência possível Blade Chanel, o que é muito difícil, eu já digo a vocês, pessoal. É uma missão praticamente impossível conseguir reproduzir, principalmente o Blade Chanel em sua versão Eau de Toilette, ou seja, em sua versão clássica, a primeira de todas, aquela versão lá de 2010, assinada pelo icônico Jacques Paul, que é perfumista da Chanel. É muito difícil reproduzir a versão de toilette, pessoal, e eu digo a vocês que a razão disso é muito simples. As matérias cativas inerentes à Chanel. Lá no Blade Chanel Eau de Toilette, a versão clássica, ele possui até menos notas do que, por exemplo, a versão Eau de Parfum. Porém, em que pese ele tenha menos notas, porque na versão Eau de Toilette ele possui 15 notas, sendo elas 4 de saída, 4 de meio e 7 notas de fundo. Dentre essas notas estão o característico ISO é Super, que no Eau de Toilette aparece já na sua nota de meio, a característica Toranja, que é presente em Eau de Toilette, na versão Eau de Toilette de Blade Chanel. Porém, nas suas outras versões, essa Toranja praticamente é inexistente, ou quando não, é sequer mencionada na pirâmide olfativa. E também possui o característico, e tão famoso, incenso. Incenso esse que na Casa Chanel é trabalhado com uma maestria singular, pessoal. Não existe na perfumaria um incenso tão bom e tão bem trabalhado como o incenso de Blade Chanel. Existem vários outros perfumes, principalmente os perfumes orientais, principalmente perfumes de marcas árabes, que trabalham essa nota de incenso. Porém, a maneira como esse incenso é trabalhado nesses perfumes, em muito diverge do modo como o incenso é trabalhado em Blade Chanel. O incenso trabalhado em Blade Chanel é como se fosse um incenso ocidentalizado. Ele não tem aquele cheiro tão resinoso assim. É como se realmente conseguisse pegar, e Jacques Paul conseguiu essa proeza, de separar do incenso
a fumaça e reproduzir apenas esse contorno esfumaçado, que transmite muita elegância, muita finesse a Blade Chanel, pessoal. Então, tecidos esses comentários iniciais, passemos agora, de fato, a resenha completa de Blade Chanel EDP da Casa Cópias. Afinal de contas, como eu disse a vocês, o Washington acertou de um modo magnífico ao trazer Blade Chanel em sua versão EDP para tentar emular, como o Washington gosta de chamar, o Blade Chanel de cópias. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse a vocês, a nota de toranja presente no Blade Chanel Eau de Toilette é uma nota de toranja muito peculiar e cativa de Chanel. Inclusive, essa toranja presente lá no Blade Chanel Eau de Toilette, por vezes se apresenta com contornos parecidos com o da toranja presente em Allure Home Sport. Não tão adocicada como a toranja de Allure, até porque o Allure é muito carregado em fava tonka, mas uma toranja com essa faceta parecida com a de Allure. Já aqui em Eau de Parfum, né, o que predomina de fato são as notas de madeira, aquelas notas mais robustas. Inclusive, muito me espanta ver que na pirâmide olfativa, pelo menos do fragrante, né, de Blade Chanel EDP, o vetiver foi retirado. Porque, pessoal, sinceramente, sentindo aqui o perfume de cópias e conhecendo também Blade Chanel em sua versão EDP, porque eu tenho um amigo que tem em Blade Chanel a sua verdadeira assinatura. Lógico, é um cara mais abastado, né? E ele usa Blade Chanel nas suas 3 versões. Ele tem tanto o Eau de Toilette, como o EDP, como o Parfum. A cada ocasião, né, que ele julga ser a mais adequada, ele usa um dos seus Blade Chanel. Sendo o Eau de Toilette, o que ele usa mais, o que usa com mais intensidade em seu cotidiano. Né? Deixando, inclusive, o Eau de Parfum para ocasiões mais festivas e o Parfum para encontros. Porque, por incrível que pareça, pessoal, e muita gente demora a entender isso, o Eau de Parfum, ele tem uma concentração maior de óleos essenciais do que o Eau de Toilette. E o Parfum tem ainda mais óleos essenciais do que o Eau de Parfum. E, consequentemente, muito mais do que o Eau de Toilette. E vocês podem pensar que, em decorrência dessa alta concentração de óleos que o Parfum tem, por exemplo, né, ele teria uma projeção maior do que a de Eau de Toilette. E não é bem assim, pessoal. Pelo contrário. O Parfum dos 3 é o que menos projeta. E eu falo isso também com propriedade, porque um amigo do meu pai usa o único... Ele só tem 2 perfumes. O ICMA, que é o Aqua di Giò, e o Blade Chanel em sua versão Eau de Parfum, que para ele é a melhor. Ele já usou as 3 e considerou a Parfum a melhor versão para ele. Porém, a projeção do Parfum é bastante intimista, eu diria a vocês. É aquela projeção que por cerca de meia hora, 45 minutos, né, vai projetar de um modo moderado, que você vai conseguir sentir a 1 metro de distância. Porém, passadas essa primeira hora, o perfume fica bem rente à pele. Você sente quando chega perto da pessoa. Mas ele gosta dessa característica do Parfum, que é de fato o Blade Chanel que mais fixa. Mas o Blade Chanel que a gente vê mais aplausos dentre os 3, acaba sendo o Eau de Parfum. Por isso, mais uma vez, eu volto a ovacionar o Washington por ter escolhido a versão EDP de Blade Chanel para, né, ser o contratipo dublê da Casa Cópias. Que, a meu ver, foi um grande acerto. Tanto porque é um pouco mais fácil de ser reproduzido o Blade Chanel em sua versão EDP do que na versão EDT, como também porque o Blade Chanel nessa versão EDP, ele tem nuances ambaradas que não estão presentes nem no Blade Chanel tradicional, o EDT, nem no Blade Chanel Parfum. E em que pese diga que não há nota de vetiver aqui, é flagrante o vetiver aqui nesse perfume, viu, pessoal? Pelo menos nessa versão de cópias. Pode até ser que o Washington quis brincar, né, na hora de reproduzir esse perfume e misturou nuances do Blade Chanel Eau de Toilette com o Blade Chanel Eau de Parfum. Tendo em vista que é muito difícil reproduzir a saída de Blade Chanel Eau de Toilette. Tanto é assim que casas de perfumaria tradicionais, como a Armaf, né, trazem reproduções de Blade Chanel Eau de Parfum também. Porque eles sabem bem o quão difícil é reproduzir aquela saída
do Blade Chanel Eau de Toilette. A toranja presente naquele perfume é inigualável, pessoal. Então é melhor você tentar ir para uma versão que essa toranja esteja mais apagada e, por exemplo, esteja mais presente a bergamota e o limão, como é o caso da EDP, do que você tentar, né, e acabar falhando na reprodução da saída do Blade Chanel EDT, que é única e singular, só existe nele. Já a saída de Blade Chanel EDP, pessoal, que foi justamente o escolhido por Washington para ser o representante da linha Blade dentre os contratipos da Cópias, é uma saída muito agradável, pessoal, mas que realmente a toranja está ali no terceiro plano. O primeiro plano é de fato uma bergamota, que misturada a esse limão, né, traz apenas um contorno mais cítrico, a própria bergamota, que a conotação aqui é um pouco mais floral do que cítrica em sua saída, com um contorno de hortelã fantástico. A pimenta rosa, os aldeídos e o coentro, que estão presentes na saída, né, de Blade Chanel EDP, que inclusive tem mais notas do que o EDT, possui 18 notas, ou seja, 3 notas a mais, né, traz contornos apenas multifacetados a essa saída. O aldeído aqui ele não grita, como por exemplo grita em Platinum Egoist, né? Aquele cheiro salgado de metal realmente. Aqui ele traz apenas um contorno para parar uma aresta, que podia deixar o perfume muito adocicado. Afinal de contas, existem 2 notas de âmbar presentes em Blade Chanel EDP, pessoal. Isso podia fazer com que o perfume ficasse muito mais doce do que aromático. Porém, essas notas de aldeído, né, elas trazem essa nuance salina para o perfume, que apara essa aresta adocicada. É como aquela pitada de sal que a pessoa dá no bolo, justamente para que o bolo não fique doce demais. Entendeu, pessoal? O aldeído aqui, em EDP, né, em Blade Chanel, em sua versão EDP, funciona justamente como essa pitada de sal. Aquele toque do chefe, né, que realmente Jacques Polk, com essa linha Blade Chanel, é um verdadeiro chefe, um verdadeiro gênio, um artista, né, na palavra, no conceito mais amplo dessa palavra. Porque ele produziu uma joia, né, que é ovacionada no mundo já há 15 anos. Já fazem 15 anos que várias casas de perfumaria querem ter um Blade Chanel para chamar de seu. E a prova é tamanha que a resenha de Homem Aromáticos, um lançamento de Natura de 2025, ainda tenta reproduzir facetas e nuances desse clássico perfume aromático amadeirado que é Blade Chanel. Como eu disse lá na resenha de Homem Aromáticos, o primeiro perfume que me fez recordar dele foi Blade Chanel. Então por aí vocês tiram, como até hoje, 15 anos depois do lançamento de Blade, muitas casas de perfumaria ainda tentam buscar um Blade Chanel para chamar de seu. Sendo eles contratipo ou não, mas tendo sim como referência, como inspiração, Blade Chanel. No caso de Natura, com Homem Aromáticos, ela faz uma releitura a Blade Chanel. Porém, na secagem é inegável a proximidade desses dois perfumes. Tanto é assim, fiz questão de mencionar isso na resenha de Homem Aromáticos, que inclusive está aqui no canal e vocês podem conferir. Trouxe inclusive esse cara, né, como exemplo de um perfume aromático que Natura tentou se inspirar. Mas já faz mais ou menos 13 minutos que a gente está conversando sobre Blade Chanel de Cópias, né, que é a sua versão EDP, e eu ainda, né, não tinha borrifado esse cara, né, e vou borrifar nos 2 braços, justamente para vocês verem a qualidade do borrifador. Olha só, que bruma, né, pessoal? E eu estou usando ele exaustivamente, né, olha só a quantidade de suco que eu já bebi, desde quando ele chegou para mim. Eu acho até que o Blade Chanel foi o que eu mais usei de Cópias. Ele que chegou para mim em dezembro. Foi o primeiro perfume que eu comprei da marca. O primeiro combo, na verdade. Que a primeira compra que eu fiz de Cópias foi em dezembro, né? E no combo que eu escolhi o que tinha Blade Chanel, Solo de Loewe, Aventus, versão 2017, que eu gosto de chamar de versão L'Oréal, e, que é a atual, por sinal, né? Até fica poético, né? Rimou. E tinha também o Prada L'Homme. Foram os 4 primeiros perfumes de Cópias que eu comprei. Em seguida, em janeiro, eu comprei mais 4, né? Que foi Racivar, Renaissance, Green Iris Tweed, e me fugiu, enfim, fugiu o nome do quarto, e ganhei de brinde um Fahrenheit. Ou seja, tenho 9 perfumes de Cópias. E com certeza,
Desses 9 que eu tenho comigo hoje, os meus 2 preferidos são Blade Chanel, em sua versão EDP, né, que é o Blade Chanel que Cópias escolheu para ser o seu, e Prada L'Homme. São 2 perfumes, inclusive, que têm, né, uma certa similaridade em suas ocasiões de uso. 2 perfumes extremamente sofisticados, 2 perfumes extremamente elegantes, né, e que tornam qualquer vestimenta um terno e gravata. Não que eu esteja impedido de usar, por exemplo, o Blade Chanel com uma roupa dessa, mais simples, né, de bermuda e camiseta. Ele cabe muito bem para isso. Eu diria a vocês que a única ocasião que Blade Chanel, né, não vai se comportar muito bem é debaixo do sol quente. Mas também não há necessidade de usar um perfume dessa categoria debaixo do sol quente. Vamos concordar, né, pessoal? Então, mas mesmo que você queira, ele vai aguentar, né? Não é a melhor situação de uso, até porque ele vai se tornar um pouco mais apagado, em decorrência da alta temperatura. Mas se você quiser, ele vai te acompanhar muito bem, não vai desandar, não vai dar dor de cabeça. Mas realmente a ocasião de uso ideal desse cara, né, é com uma vestimenta um pouco mais elegante, ou até mesmo com uma bermuda e camiseta, mas desde que você não vá ficar exposto ao sol. É aquele perfume 100% versátil, mas eu acho que ele casa muito bem com o terno e gravata durante o dia. Acho que é o conceito mais sublime de Blade Chanel. Não à toa, muita gente usa Blade Chanel como seu perfume de casamento, né? Aquelas pessoas que optam por casar, né, pela manhã. Tamanha a elegância e a finesse desse cara. Então, pessoal, falando em ocasiões de uso, já, né, ele cabe em qualquer situação. Mas acho realmente que o casamento perfeito é quando você está com uma roupa mais alinhada, uma roupa mais social, inclusive, e usa Blade Chanel durante o período vespertino ou matutino. À noite ele se comporta bem também, porém, né, como ele não é um perfume de grande fixação, né, e principalmente não é um perfume de grande projeção, à noite ele tende a se apagar. Então, aproveita para usar à noite aqueles perfumes mais bombinhas, sabe, pessoal? Deixa Blade Chanel para as ocasiões mais sociais, né, e ocasiões mais sofisticadas do teu dia. Uma reunião, né, um encontro com um cliente mais abastado, né, aí você vai e usa Blade Chanel para ele ser a tua bala de prata, sabe? E à noite, quando você for para uma festa, para uma farra, aí você usa os perfumes mais adocicados, mais abaunilhados, né? Os perfumes que são mais típicos para esse uso. Não que o Blade Chanel não caiba nessa situação, mas a menos que você leve um decante dele, quando chegar ali por volta de 4, 5 horas de festa, ele vai ter sumido. Simplesmente porque você vai estar suando, né? Temperatura mais alta dentro daquele ambiente, e fora que ele não vai ter aquela projeção que você deseja para um perfume de festa. E repitam comigo, meu povo, nenhuma versão de Blade Chanel é bombástica. Repita comigo, Blade Chanel não é bombástico. Blade Chanel não é bombástico. Entendeu, pessoal? Ele é um perfume, inclusive, muito comedido, principalmente para o preço que ele está custando atualmente. É um perfume que projeta por mais ou menos 1 hora, 1h30, isso na versão Eau de Toilette. A versão Eau de Parfum já projeta um pouco menos, e a Parfum, né, como eu disse a vocês no início do vídeo, projeção ali de no máximo 1 hora. E a projeção é sempre moderada, pessoal. No máximo, o Eau de Toilette, que projeta um pouco mais, uma pessoa a 1,5 m de distância conseguiria sentir em você. Porém, do Parfum e o Eau de Parfum, precisa realmente a pessoa estar mais perto. A diferença do Eau de Parfum para o Parfum é porque essa projeção moderada no Eau de Parfum chega a durar até 1h15, né? Passa ali um pouquinho de 1 hora. E ele vai se tornar mais intimista a partir, de fato, né, da 1h30, 2ª hora. Já o Parfum, a partir da 1ª hora, ele já está mais intimista. Então, a diferença é essa. O Eau de Toilette, não. Seria a partir da 2ª hora que ele ficaria mais rente à pele. Porém, como eu disse a vocês, nenhuma versão de Blade Chanel, original ou não, tem grande performance. Tem grande poder de fixação e principalmente grande poder de projeção. Esse cara na minha pele, pessoal, para não causar polêmicas, eu vou dizer que fixa algo em torno de 4 a 5 horas. Porém, sempre fixou entre 6 e 7. Mas minha pele é boa para perfume, então para não causar polêmicas, né, vamos botar entre 4 e 5 horas. E vamos estender esse conceito a todo e qualquer perfume de cópias. Tá certo, pessoal? Nenhum perfume de cópias fixou na minha pele menos de 6 horas. Porém, vamos estender esse conceito de que eles fixam entre 4 e 5 horas para todos, né? Vamos generalizar aqui, porque é melhor a gente criar uma expectativa mais baixa e ser surpreendido do que a gente alimentar uma expectativa mais alta e ser frustrado. Não é mesmo? Então, pensem em perfumes de cópias fixando algo em torno de 4 horas, o que é excelente pelo preço que eles custam, meu povo. Afinal de contas,
como eu canso de dizer a vocês, esse frasquinho de 60 ml custa R$50 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Porém, quando dá a louca no Washington, e aí é por isso que eu sempre digo, acompanhe as redes sociais de Sogno Parfums, que sempre são indicadas aqui no canal, principalmente o Instagram deles. Porque dá as loucas no Washington e ele coloca 4 perfumes de cópias por R$100 com frete grátis. E isso daí, meu povo, não existe custo-benefício na perfumaria mundial. Um perfume de 60 ml saindo a R$25, com qualidade boa, com fixação girando em torno de 4 horas, não existe, meu povo. Nem esse carinha aqui de água de cheiro, né, conseguiu bater esse custo. Porque ele me custou R$35, né? Então, ainda assim, cópias, né, por mais que ele venha 90 ml, como vocês estão vendo, né, custa 35. 60 ml de cópias custou 25. Então, nem esse cara, né, com o frete grátis lá da Shopee, custou tão barato como, né, os perfumes de cópias. Principalmente para perfumes como Blade Chanel, né? Esse cara aqui, por exemplo, está no mesmo nível do Iron Stone, da La Rive, está no mesmo nível do Vodka Night, de Paris-Élysée, está no mesmo nível do Unique, da New Brand, né? Não deixa nada a desejar em relação a esses perfumes, né, dessas casas de contratipo mais populares, com um custo mais baixo e talvez com uma performance melhor. Com certeza com uma performance melhor do que a do Iron Stone, da La Rive. Não posso garantir tanto em relação ao Vodka Night, que disseram que ele foi reformulado e ainda não experimentei. Nem posso garantir tanto em relação ao Unique da New Brand, né, porque eu acho que ele teve uma performance similar de umas 4, 5 horas na pele. Mas o de La Rive é muito apagado, o Iron Stone muito apagado. Esse aqui com certeza dá um pau nele, custando uma fração do valor. Afinal de contas, os perfumes de La Rive hoje estão girando em torno de 70, 80 reais. Eventualmente, quando encontramos um tester, né, a gente consegue comprar na casa dos 50, 60. Porém, eu não comprei Iron Stone de La Rive, mesmo tendo achado o tester, né, na Shopee, porque eu acho que esse aqui casou melhor com minha pele, fixou melhor e tem um aroma muito mais próximo de Blade Chanel original do que o Iron Stone teve na minha pele. E como eu disse a vocês, tive a oportunidade clara de conhecer Blade Chanel, tanto que meu irmão já teve, né? Então já passou um bom tempo lá em casa. Logo que meu irmão se formou em medicina, isso em 2015, ele fez questão de comprar um Blade Chanel, comprou também o Burberry London e comprou acho que Creed Aventus, né? Foi assim aquela coisa de comemorar a formatura, né? O primeiro salário ele já saiu estourando, né, com essas 3 joias olfativas. E ficou lá em casa por muito tempo, obviamente eu usava, né? Eventualmente o Blade Chanel dele era o EDT, né? Conheci bem o EDT por conta disso. O meu amigo, como eu disse a vocês, usa sempre um dos 3 Blade. E esse colega do meu pai, né, que passou uns bons dias lá em casa, de férias, ele usava o Parfum. Inclusive deixava também que eu usasse, não tinha problema nenhum nisso. O dele era a versão maior que tinha, acho que era, não sei se é 200 ml, enfim. Era um vidro enorme, né? Justamente porque ele só usava 2 perfumes. Era um pro dia e o pra noite, que no caso era o Blé Parfum, né, que para ele era a melhor versão. Então, né, conheci com muita propriedade os 3. Por isso trago para vocês essa resenha muito sensata, muito honesta, né? Inclusive deixando claro que a performance desse cara aqui de cópias se assimila em muito à performance do original. O original deve fixar umas 2 horas a mais, mas também custa 1.500, 1.200, 1.500 reais hoje em dia, né? Então convém, né, tá na balança se compensa pagar isso tudo, né, por um perfume, principalmente um perfume designer, né, hoje em dia. Mas infelizmente é a realidade atual, né? Não há muito o que se fazer. Mas falando aqui de curiosidade, pessoal, afinal de contas, né, trouxe Gentleman, né, para vocês ontem, o unboxing desse carinha, e experimentei ele, apenas uma borrifada desse cara, justamente que eu disse, olha, se esse perfume fixar umas 4 horas, ele já vai ser o maior achado da perfumaria de 2025. Esse frasco eu não me canso de admirar, pessoal. Ele parece muito com a linha de luxo da Dior, com a linha de luxo da Carolina Herrera, até mesmo com a linha de luxo da Chanel, né? Esse frasco, né, um tanto quanto simples, mas também muito rebuscado, né, com esses detalhes no vidro, todos eles sobressalentes, né? São sobrepostos ao vidro, são detalhes incrustados, né, no próprio vidro do perfume. Essa tampa magnífica que é de plástico, mas tem um peso absurdo, com essa linda logo, né, da água de cheiro, uma gotinha, né? Muito bacana esse perfume. Então, pessoal, ontem eu dei uma borrifada dele, justamente porque eu não queria causar confusão, tava testando o Blé, né? Passei 3 dias intensamente de uso desse carinha para trazer a resenha para vocês, né? Por isso bebi muito suco dele.
Talvez tenha bebido uns 10 ml ou 15, né? Como você pode ver. Mas ontem, né? Dei uma borrifada dele, inclusive no vídeo, durante o vídeo lá de apresentação desse cara. E pessoal, com uma borrifada, é até Leviano fala isso. Vou trazer isso quando trouxer a resenha dele. Aí de fato vou poder falar sobre performance. Mas meu povo, esse perfume fixou umas 8 horas fácil. O que acontece com ele? Né? Que também acontece com o Azarro Pro Homem. Que com certeza esse perfume é uma inspiração em Azarro Pro Homem. Não tem pra onde correr. Eu diria até que ele é a mistura de Azarro Pro Homem com Paco Rabanne clássico, né? Paco Rabanne é aquele vidro verde. Acho que foi um dos primeiros perfumes, se não o primeiro da Paco Rabanne. Ele, a meu ver, Gentleman, né, 1920, é a mistura perfeita de Azarro Pro Homem com Paco Rabanne em sua versão clássica. É um perfume datado? É, pessoal. É noventista, tem um tanto quanto oitentista, né, um powerhouse. É um perfume tipicamente barbershop com uma lavanda extremamente forte. Então, quem está acostumado com perfume mais adocicado não vai se ver usando esse cara. Minha esposa, quando sentiu o cheiro, disse que automaticamente eu virei um senhor, né? Justamente porque ele tem esse contorno que Azarro Pro Homem traz, ele tem esse contorno que Paco Rabanne, né? Sua versão, acho que até o nome é Paco Rabanne mesmo do perfume. O verde traz também, né? Enfim, é um perfume um pouco mais datado, mas eu acho ótimo, porque é excelente com o tipo de vestimenta que eu uso no trabalho. Ele acompanha muito bem, lógico, só vai dar para usar no inverno, porque ontem deu para ver que esse cara é bem forte. Inclusive, assim, ele causa uma certa fadiga olfativa, justamente porque é muito forte. Então tem um dado momento que você não sente mais ele. Tipo, depois de 3, 4 horas, você não sente mais ele. Mas do nada ele volta. Tipo, quando seu olfato esquece do cheiro dele, ele volta. Tanto é assim que ontem, né, eu usei esse cara por volta de quê? Umas 2 da tarde, 3 da tarde. Dei uma borrifada dele e do nada, né? E parei de sentir por volta ali de umas 6. Aí eu disse, fixação mais ou menos, né? Vai ficar ali umas 4 horas. Mas do nada, 8 da noite, esse perfume voltava. Batia um vento, ele voltava o cheiro. Então é muito singular. Inclusive isso pode acontecer, essa anosmia, essa fadiga olfativa, pode acontecer com qualquer perfume. Às vezes o perfume está fixando e projetando muito bem, as pessoas estão sentindo e você não está. Isso é comum de acontecer. E ocorreu com esse cara, justamente porque o cheiro dele, como remete muito a Azarro, é um cheiro que pode causar fadiga olfativa. Mas que joia, pessoal. Que joia. Esse aqui está no ranking dos melhores custo-benefício da perfumaria de 2025, sem sombra de dúvida. Quando eu trouxer a resenha dele mais próxima ali do inverno, eu vou poder confirmar para vocês o tempo de fixação desse cara, né? E principalmente o grau de projeção dele, que eu senti que é bastante alto, pelo menos ali por volta de 1 hora e meia, viu, pessoal? Então, meu povo, essa foi a resenha de Blade Chanel em sua versão EDP da Casa Cópias, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se conhecem outras versões, né, de Blade Chanel EDP, né, que estão aí no mercado, inclusive a de Armaf, o Iconic, né, como eu disse a vocês, o Clube de Nuit Iconic é uma edição, né, uma versão, uma referência, usou como referência olfativa o Blade Chanel EDP e não Blade Chanel EDT. Viu, pessoal? Muita gente confunde, às vezes acha até ele diferente, né, da inspiração, porque acha que Clube de Nuit Iconic, o azulzinho, né, que parece que o vidro é quebrado, foi inspirado no Blade Chanel EDT, mas não foi, pessoal. Ele foi inspirado no Blade Chanel EDP, tal como essa versão de cópias. Então, conhece algum inspirado em Blade Chanel EDP? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau.